Olá, meu irmão, minha irmã. Começamos com você mais um programa Palavra Viva, nesse tempo da Quaresma, nesse tempo de conversão, nesse tempo de vida nova, né? Muita gente não gosta da Quaresma porque tem o roxo, né? Lembra sofrimento, parece que as celebrações são um pouco mais fechadas, mas isso não é verdade. Não é um tempo ruim. Pelo contrário, é um tempo bom. É um tempo, sim, de reconhecer erros, mas é um tempo bom. É um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida. O roxo, a penitência, a coisa um pouco mais, né, de forma mais triste, se podemos dizer assim, né, um pouco mais seca, é importante para a gente olhar para as tristezas que o pecado faz em nós, para as tristezas que estão dentro do nosso coração. Eu quero muito te ajudar em todas as palavras vivas, nesse primeiro bloco do Evangelho do dia, durante toda a Quaresma, te ajudar um pouco a viver esse grande retiro que é a Quaresma. É um retiro onde nós podemos encontrar a misericórdia e a graça de Deus. Podemos viver a conversão. Então, começando o nosso programa, hoje o Evangelho é de Lucas 9, de 22 a 25, onde nós vamos continuar refletindo aí a Quaresma, e nesse primeiro bloco vou falar de práticas de penitência, de abstinências importantes para a Quaresma, porque de repente você não sabe ainda o que você vai fazer, e às vezes acha que é só carne, que é só isso. Não, não é só, né? Práticas importantes para a nossa Quaresma, para vivermos bem a Quaresma. E claro, no segundo bloco, ainda o Defesa da Família, continuamos com a reflexão sobre o matrimônio. Nós retomamos ontem, na quarta-feira, e vamos continuar ainda a nossa reflexão em defesa da família, né? Que Deus também nos dê nessa Quaresma a conversão das famílias. Então vamos lá para o nosso Evangelho do dia, a Agenda de Deus. Eu parei para escutar o Senhor. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se a si mesmo e por sua causa a sua própria ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, Jesus já vem dar um pequeno resumo dele e do que nós precisamos fazer para alcançarmos a vida eterna e os frutos da Quaresma. Ele fala primeiro dele, né? Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. É necessário isso, né? Ele diz. Ou seja, ele já dá um resumo do que vai acontecer após esses 40 dias, mas ele também faz um convite a nós, a abraçarmos também a nossa cruz, a renegarmos a nós mesmos, a deixarmos nossas paixões, a deixarmos nossos apegos, nossos desejos, nossos pecados e assumirmos uma vida nova. Uma vida que nasce a partir de negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é realmente deixar aquilo que está preso em mim, que me leva ao pecado, que me leva ao mal, que me afasta de Deus. Pois assim terei a vida eterna. Esse é o grande resumo da Quaresma, esse é o grande sentido da Quaresma. Mudarmos a nossa vida a partir da cruz de Cristo, que celebraremos na Semana das Dores, na Semana Santa, mas também a cruz pessoal de cada um de nós. Assumimos a cruz. Assumimos uma vida de pessoas que às vezes estão dispostas a passar por sofrimentos, por sacrifícios, coisas que hoje não se fala. Não se fala de sofrimento e sacrifício hoje. Quantas igrejas protestantes só se prega a ressurreição, esqueceram da cruz, esqueceram desse trecho do Evangelho. Então, quando a Igreja Católica propõe para nós um tempo de penitência, de jejum, de oração, de caridade, de partilha,
é para que a gente possa ser treinado, para que a gente possa aprender que a nossa vida precisa ser um sacrifício, uma entrega, e que vai exigir de nós pequenos e até talvez grandes sofrimentos. Assumamos a nossa cruz. Como eu disse ontem, eu ia trazer para você hoje algumas práticas de penitências para a quaresma. Se é tempo de penitência, que penitência eu vou fazer? Tem gente que só lembra da de carne e de bebida alcoólica, mas são muitas as penitências quaresmais. Penitências que a gente pode fazer corporais, gastronômicas e até penitências morais. Vou dar alguns exemplos para você e quem sabe um desses exemplos possa te ajudar a entender e até a fazer pequenas penitências. Não faça uma só, não faça várias. Várias pequenas penitências. Porque isso vai te ajudar a entender o sacrifício. E até a ter mais força para assumir os sofrimentos e sacrifícios do seu dia a dia. Às vezes a gente não dá conta de assumir um sofrimento, um sacrifício, porque a nossa vida é tanto bem-estar, tudo muito cômodo, tudo muito prazer. Quando vem um pequeno sofrimento a gente não dá conta. Olhando aí para a geração de hoje em dia, né, os jovens hoje, quantos são fracos? Porque tem tudo na mão, tudo muito fácil, não passa por nenhum sacrifício, aí não conseguem dar respostas. Quando vem o sofrimento, quando vem a dor, se desesperam, né, se sofrem muito mais do que deveriam, porque não estão acostumados a sair um pouquinho do bem-estar, já não estão dando conta. Então, a quaresma nos ajuda também a enfrentarmos os nossos excessos de bem-estar, de prazer e assumirmos um pouquinho de sofrimento. Então, vou ler para você. Primeiro, as penitências corporais, né? Penitências que a gente pode fazer com o nosso corpo. Por exemplo, dormir sem travesseiro, sentar-se apenas em cadeiras duras, rezar alguma oração mais prolongada, ajoelhado, não usar o elevador, né? Ou escada rolante, usar sempre escadas que a gente precisa subir. Trabalhar sem encostar na cadeira, eu estou aqui encostado, de repente ficar assim sem encostar na cadeira. Cuidar da postura corporal, essa eu vou tentar fazer. Cuidar da postura corporal, você também, Babi. Descer um ponto antes do ônibus e fazer uma parte do caminho a pé. Deixar de usar o carro e pegar um transporte coletivo. Esses são alguns exemplos de penitências corporais, né? Que a gente possa fazer com o corpo. Tem também as penitências morais, que são atitudes mesmo, mudança de atitude. Vamos lá. Não reclamar das contrariedades do dia, mas agradecer e louvar a Deus, né? Passou por um problema, em vez de reclamar, agradecer. Sorrir sempre, mesmo quando está nervoso. Viu? Serve para nós, né? Sorrir sempre, mesmo quando está nervoso. Moderar a frequência das redes sociais, celular, computador, televisão. Acordar mais cedo um pouco para fazer uma oração. Rezar mais para os outros do que para si mesmo. Tem hora que a gente só pede para nós. Vamos pedir um pouco mais para os outros. Falar bem das pessoas que você gostaria de falar mal, que você queria criticar. Fala bem delas. Tirar um tempo para ouvir as pessoas. Dormir no horário, mesmo que você está com vontade de ficar acordado até tarde. Olha, isso é interessante, principalmente para os jovens aí, viu, Bárbara? E a terceira, sugestões de práticas de penitências gastronômicas, né? Comida. Não só carne e bebida, como eu disse, doce, mas olha só, tem umas bem interessantes. Comer menos e sair da mesa ainda com um pouquinho de fome. Eu vou comer, em vez de eu comer que a serra, que eu como todo dia, eu comer meia serra, para ficar um pouquinho com fome. Eliminar doces, refrigerantes, chocolate e demais guloseimas. Nas refeições, colocar algo que eu não gosto de comer, uma verdura que eu não como, uma coisa que eu não gosto, né? Diminuir ou mesmo tirar as refeições intermediárias, como o lanche da tarde, aquela fruta do meio da manhã e tudo mais. Tomar café sem açúcar, tomar água sem ser gelada, reservar um dia para um jejum total ou parcial, que isso pode ser, por exemplo, nas sextas-feiras. Então essas são práticas, né, que eu estou sugerindo para você, e a partir delas você pode ter ideias de outras práticas também, para melhorar a sua penitência e você poder assumir o sacrifício do dia a dia e a sua cruz. Vamos então rezar, pedir a Deus que converta o nosso coração nessa quaresma, que Ele nos dê a conversão. É isso que nós te pedimos, Deus. Conversão.
Eu sei que tem coisas que a gente precisa mudar, mas a gente não dá conta sozinho, é ou não é verdade? Tem coisas que estão enraizadas em nós, vícios, pecados, mas Deus pode nos converter. Eu quero terminar o programa de hoje cantando isso com você. Converte meu coração a Deus. Canta isso como a nossa oração final desse dia, pedindo ao Senhor que Ele faça em nós a conversão tão necessária e que tanto almejamos para essa quaresma. Converte meu coração, ó Deus, quero de novo acreditar que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em ti, me seguro em teu amor. Tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta com o nosso Palavra Viva, no segundo bloco, o bloco em defesa da família. Nesse bloco nós vamos partilhar um pouco sobre, continuando a partilha sobre o matrimônio. Ontem nós falávamos da complementariedade do homem e da mulher, e hoje nós vamos falar da missão do homem e amanhã da missão da mulher. Então a gente encerra a semana com a missão da mulher. Hoje a missão do homem, amanhã da mulher. Porque ontem partilhávamos disso, que às vezes há uma certa disputa, há uma certa coisa assim de um complexo de inferioridade, um querendo ser melhor que o outro, mas isso é
Isso é uma mentira, né? Nós somos melhores uns que os outros, mas temos missões diferentes, temos anseios, percebemos o mundo de forma diferente. E por isso é importante. Entendemos qual é a nossa missão. Quantas famílias perdidas por aí porque não sabem a missão do homem, da mulher, do pai, da mãe, o que é para cada um. Então hoje nós vamos partilhar um pouco sobre o que é do homem, né? Claro, aproveitando esse tempo de quaresma, aproveitando esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida, esse tempo onde nós podemos refletir e buscar em Deus a conversão, né? Ontem eu dei uma sugestão e quero dar de novo hoje, que às vezes você não pegou ontem o programa todo, né? Que é de você tentar fazer uma penitência familiar, envolver toda a sua família numa penitência quaresmal, de forma que vocês possam juntos buscar uma conversão familiar. Talvez tenha algo que a sua casa precisa mudar, que o seu casamento precisa mudar, que os seus filhos precisam mudar. E aí uma penitência onde vocês juntos vão rezar, juntos vão fazer, seja uma penitência corporal, uma penitência moral, uma penitência gastronômica, como eu disse no primeiro bloco de hoje, né, explicando um pouquinho de cada um delas, dando exemplos. De repente vamos cortar a televisão da nossa casa, de repente vamos tirar a internet na quaresma, de repente vamos, sei lá, não comer doce todo mundo em casa, não vai ter doce mais, não vai ter sobremesa na quaresma. Coisas que possam atingir a todos sem trazer grandes danos, né, à saúde ou grande dificuldade de viver para não causar nenhum estresse, mas que todos possam viver, né, e viver bem essa quaresma e alcançar na Páscoa a conversão da sua casa, a conversão da sua família. Porque esse é o grande objetivo. Esse retiro quaresmal, nesses 40 dias de deserto, o grande objetivo é a nossa conversão pessoal, a nossa mudança de vida. Que Deus nos ajude, então, nessa quaresma, a mudar a nossa vida e, quem sabe, mudar também a vida da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja doméstica. Então vamos lá para o nosso bloco de hoje, em defesa da família, falando ainda um pouco mais sobre o matrimônio, hoje, o papel do homem. Como dizia, nós vamos falar do papel do homem, né? Por que homem? Por que mulher? O que Deus quer com isso, né? Somos diferentes, é fato, né? Por exemplo, um homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, enquanto a mulher consegue. Isso é fato, né? Quantas vezes a minha esposa sai de casa, deixa as crianças comigo e ela tem que deixar algumas coisas já bem resolvidas, porque se eu tiver que fazer dever com as crianças, fazer janta, dar banho, eu vou me enrolar todo, porque eu sou homem, eu sou o pai, né? Ela é a mãe, ela consegue. Então ela já deixa às vezes a janta pronta, já deixa as roupas que eu vou vestir nas crianças depois de dar o banho, né? Um pouco mais mastigado, porque eu vou ter dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é do homem. Mas ao mesmo tempo o homem, ele é um pouco mais racional. A mulher age mais na emoção, né? A mulher sempre é mais impulsiva, fala, depois pensa, né? É da característica dela. O homem não, o homem às vezes é mais racional, mais calado, mais na dele e fala poucas vezes. Por quê? Porque o homem tem o chamado de ser pai. Todo homem nasceu para ser pai, mesmo aqueles que não se casam. A paternidade é sinal de maturidade na vida do homem. Quando a gente olhar para um homem e falar assim, ele está maduro, é quando ele está pronto para ser pai. Se ele não vai ser pai porque não vai se casar, ele vai se tornar referência de pai para alguém. Seja um pai espiritual, seja uma autoridade na vida de alguém. O homem, ele tem nele essa essência, essa natureza. A natureza da paternidade, né? A natureza de ser alguém que vai conduzir uma família. Por isso o homem é o pai, né? E aí eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5. Eu vou ler o versículo 21, depois vou saltar e vou ler o 25, né? Vou ler o 25, 26, para que a gente possa entender um pouco da missão do homem e dessa paternidade, né? Tanto com os filhos, quanto também o papel do marido, né? Do marido, do esposo. Diz assim, versículo 21, capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pulando para o 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra,
para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, versículo 28, os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente começa com a missão do homem, essa paternidade do homem, né? São Paulo é muito forte, muito concreto para os homens, né? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A primeira coisa que um homem está pronto para ser pai é se ele está pronto para amar como Cristo amou a igreja. Primeiro, ele no versículo 21, São Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Aí ele fala para os dois, no temor de Cristo, para o homem e para a mulher. Nós temos que estar sujeitos a Deus. Eu só consigo ser quem eu devo ser, como homem, como mulher, como marido, como pai, como esposo, se eu me sujeitar a Cristo e se eu ajudar a minha família a ser sujeita a Cristo. O que é sujeitar? É obedecer, é viver sobre a obediência. Eu sou sujeitado, eu sou conduzido por Cristo. Se eu não tenho isso na minha cabeça, na minha mente, dificilmente é você quem eu devo ser. Mas aí continuando, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esse amai vossas mulheres é amar a minha família. É cuidar daqueles que Deus confiou a mim. Porque o homem tira a mulher de casa, leva para sua casa para se casar com ela, e por isso ele deve amar aquela que é dele e todos aqueles que são frutos dele. Por isso a paternidade é importante. Mas como Cristo amou a igreja? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja entregando a si mesmo na cruz, morrendo por ela. O homem tem que estar disposto a morrer pela sua família, a dar a sua vida, a esquecer de si pelos seus. O chamado do homem dentro da casa é ser a autoridade maior, ser o cabeça, né? Nós vamos falar disso amanhã quando for falarmos da mulher, porque aqui fala, né? Maridos, né, são a cabeça, o homem é a cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja. Mas para ser a cabeça, é preciso estar disposto a dar a vida. Não dá para ser um moleque, não dá para ser um adolescente a vida inteira. É preciso esquecer dos seus próprios interesses, do seu próprio lazer, das coisas que eu gosto de fazer e dar prioridade para a minha família. Isso é um homem maduro, um homem que entendeu o seu papel. Um homem que não é cheio de caprichos, de interesses pessoais, egoísta, que pensa em si mesmo. O homem é para ser na casa o protetor, aquele que vai morrer por eles. Eu vou proteger minha família, se necessário, com a minha vida. Gente, a gente não vê isso mais. A gente vê homem frouxo, homem às vezes mais preocupado consigo. Aí a minha felicidade, e a minha vida, e as coisas que eu gosto, e as coisas que eu quero fazer. Quantas vezes os homens estão com esses discursos imaturos? A adolescência de homens aí tem chegado aos seus 30 e tantos anos. O meu carro, as minhas coisas, eu gosto, o que eu gosto de fazer, os meus amigos, o meu lazer. E ao invés de proteger, de esquecer de si. Esse é o homem que Deus espera. E só assim nós seremos homens de verdade. Eu só sou homem de verdade se eu estou disposto a morrer, a proteger minha família, se necessário, com a minha vida. E a morrer não só na morte de um ladrão, um tiro, mas na morte de todo dia. Morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos, esquecer de mim e pensar primeiro nos meus, primeiro neles. Quantas vezes a gente vê uma família que tem dois carros bons, né? Olha, se eu esqueço de mim, o melhor carro fica para os meus. Minha esposa vai andar no melhor carro, meus filhos, e eu vou andar naquele que preciso. A não ser que haja uma necessidade real e concreta de eu estar com aquele melhor. Mas o melhor é para eles. A melhor comida, o melhor carro, a melhor roupa, tudo para eles. E eu sou o homem, eu sou aquele que vai, se sobrar, ficar para mim. Foi assim que Cristo fez conosco como igreja. E assim que o homem deve ser. E deixar esses apegos, morrer para si mesmo. Então ser o protetor. E a segunda função do homem é ser o provedor. Que também está muito ligado uma na outra, né? Que é também esquecer de mim. Quantos homens ganham o seu dinheiro e primeiro preocupam com os seus desejos? Vou comprar isso que eu gosto, vou gastar com aquilo que eu tenho, porque é o meu dinheiro, porque eu que ganhei. Olha, se você for homem de verdade,
o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, o dinheiro que você recebe no seu salário, ele tem como prioridade a sua esposa e os seus filhos. Ele tem como prioridade a sua esposa e os seus filhos. Depois você. Se sobrar, você compra um jogo de videogame, você que gosta de videogame, você compra um pay-per-view de futebol. Se sobrar. Se não, eles têm prioridade. Isso é ser homem de verdade. Isso é ser homem como Deus pensou. O resto é moleque. O resto é moleque. Eu já vi homem dizer para a esposa assim, ah, mas esse carro é meu, porque eu comprei com o meu dinheiro. Mas é casado? Peraí. Você é provedor, meu filho. Você ganha dinheiro como homem para prover para sua família o necessário e o conforto, o bem-estar. Não é para você. Senão você é um homem imaturo, um homem adolescente. Eu sei que dava para falar muito mais coisas, mas o tempo não dá. Só queria terminar dizendo o seguinte para vocês homens. Seja homem de verdade. Deixa de ser moleque. Pare de gastar os seus tempos com coisas que você gosta e dedique o seu tempo inteiramente para a sua família, para aqueles que Deus confiou a você. E olha, sei que estão excedendo um pouquinho, mas termino dizendo para você o seguinte, você homem precisa morrer. Morrer para si mesmo, para que a sua família viva. Morrer para si mesmo, para que a sua família viva. Deus abençoe você e até amanhã. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.